pessoal, tudo bem? Lá vamos nós para mais um treinamento. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, treinamento ambiental. Você que trabalha na indústria, trabalha no posto de gasolina, trabalha com abastecimento e tem contatos aí com resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre como destinar esse resíduo de forma correta, como manusear esse resíduo e fazer o seu descarte final, como acondicioná-lo, algumas dicas muito importantes no nosso dia a dia dentro da indústria. Qual que é a relação entre meio ambiente e indústria? Toda atividade industrial, ela possui o que nós chamamos de aspectos ambientais. O que seria isso? Consumo de matérias-primas, água e energia elétrica. Então, quando a gente tem esse tipo de consumo, a gente vai gerar um aspecto ambiental. Ele vai fazer com que a gente gere resíduos, efluentes e também emissões atmosféricas. Quando eu falo de resíduos, ele na sua forma sólida. Quando eu falo de efluentes, na sua forma líquida. E emissões atmosféricas, ou seja, vai poluir o ar naquele ambiente onde a gente vai estar fazendo aquele tipo de atividade ou depositando ali aquele tipo de resíduo. Então, é importante a gente fazer o controle desses aspectos ambientais para que eles não causem o que a gente chama de impacto ambiental. Quando eu falo de impacto ambiental, é o contato desse aspecto com o ambiente, com a água, com o ar ou com o solo. E é importante a gente tomar alguns cuidados para que isso não aconteça, para que a gente não venha a ter impactos ambientais. As empresas têm que tomar esse cuidado, treinar os seus colaboradores, dar ali informações corretas e também condições para que ele faça a boa gestão dos seus resíduos, que são os aspectos ambientais. Então, a melhor forma de evitar ou reduzir os impactos ambientais é controlar esses aspectos ambientais. O primeiro passo é a gente identificar quais aspectos ambientais que nós temos dentro das organizações, dentro da empresa. Isso é fundamental, é fazer essa classificação, se é um aspecto ambiental, se é um tipo de resíduo sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso. Isso é muito importante para a gente começar esse trabalho. Então nós temos que agir na causa, corrigir impactos ambientais ou despoluir demanda muito dinheiro, tempo e tecnicamente é difícil, que a gente chama de remediar. Quando a gente faz uma boa gestão dos resíduos, a gente está agindo na causa. Quando a gente fala de consequência, é corrigir, remediar. Isso gasta muito dinheiro e o tempo também é muito maior. Por isso a importância dessa gestão desses resíduos. O que é um impacto ambiental? É qualquer modificação sofrida pelo meio ambiente, causada por uma atividade, produto ou serviço de uma organização, de uma indústria. Podem afetar direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Pode também afetar a fauna e a flora, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, pode afetar diretamente esses 4 itens. Quando nós falamos aí do aspecto ambiental, é qualquer material gerado por nossas atividades, que possa interagir, misturar-se com o meio ambiente e causar um impacto ambiental. Então, o aspecto é a causa, o impacto é a consequência. Quando eu estou produzindo, quando eu estou dentro da indústria, eu não consigo deixar de gerar ali os aspectos ambientais. Mas eu tenho que controlar esses aspectos porque eu não posso gerar um impacto ambiental. Aqui nós temos o exemplo que o aspecto é a causa e o impacto ambiental a consequência. Nós temos que trabalhar aqui. A partir do momento que eu passo para a consequência, a empresa pode ser multada, ela pode ter suas atividades paralisadas e o pior, a gente vai estar contribuindo para não proteger o meio ambiente. Então nós temos aqui os resíduos, que eles são divididos em 3 tipos, sólidos, os líquidos e as emissões atmosféricas, os gasosos. Aqui a gente tem alguns exemplos de resíduo, papel, plástico, metal. É importante a empresa ter essas campanhas ali, os coletores em cores, que facilita a separação dos materiais que são recicláveis. É muito comum as empresas já fazer esse tipo de trabalho para facilitar ali toda a coleta. E os colaboradores, eles conseguem levar essas práticas, essas boas práticas ali, até para suas residências aí. Isso é muito importante
para a gente fazer essa gestão. Aqui nós temos exemplos, né, quando a gente fala de aspecto, a geração de efluentes, por exemplo, óleo hidráulico, muito comum dentro de empresa. Por exemplo, empresa de ônibus, você tem ali óleo diesel, óleo hidráulico, que são utilizados, né, para abastecimento desses veículos, para manutenção dos motores desses veículos, e pode gerar ali, né, vai gerar com certeza esse aspecto ambiental. Então, o que é importante? Quando eu faço a boa gestão desse aspecto, eu vou impedir com que ele entre em contato com o rio, com o solo. Quando eu falo de efluente líquido, geralmente ele vai contaminar ou os rios ou então o solo. Então é importante eu fazer essa boa gestão. A gente vai ver alguns exemplos de como evitar com que esse óleo hidráulico ou outro tipo de resíduo ou outro tipo de efluente líquido possa entrar em contato com a água ou com o solo. Aqui também a gente tem um efluente sanitário. Por isso que é tão importante, né, o tratamento do esgoto dentro das cidades. Por quê? Se ele não é tratado, ele vai ser jogado ali em algum rio. Na verdade, o tratamento dele tem que ser eficiente para ele chegar até o rio já com aquela água limpa, com aquela água pura, para não contaminar uma lagoa, o rio ou outros locais afins. Então, quando nós falamos de abastecimento, de combustíveis, a gente vai tratar muito da NR20. Né? Ela vai estabelecer requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde do trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manipulação de combustível inflamável. O que o empregador deve fazer para ter essa segurança operacional? Tanto da proteção do colaborador com relação ao contato com o produto químico, que não é o nosso objetivo aqui desse treinamento, a gente está falando do ambiente, de contaminação do ambiente. Então, o empregador, para ter essa segurança operacional, ele deve elaborar, documentar, implementar e divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto das instalações classes 1, 2 e 3, e com as recomendações das análises de risco. Aqui a gente vê alguns exemplos, falando mais da parte ambiental, de bombonas, né, de óleo, que estão ali em locais que não tem nenhum tipo de proteção. Se esse piso aqui não é impermeabilizado e eu tenho um tombamento, por exemplo, desse recipiente aqui, o material líquido que está ali vai contaminar. Pode contaminar os lençóis freáticos que estão abaixo aqui desse solo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma contenção. Ou seja, se tiver um vazamento aqui desses tambores aqui, vai ficar na contenção, vai estar protegido. Então, eu tenho um aspecto ambiental e tenho um recipiente aqui embaixo que vai impedir dele contaminar o solo, por exemplo. Então, as instalações de classes 1, 2 e 3 para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem possuir um plano de expensão e manutenção devidamente documentado. Dentro desse plano vai ter todos os dispositivos ali que devem fazer toda aquela gestão daquele local. Então os planos devem ser periodicamente revisados e atualizados, considerando o previsto nas normas regulamentadoras. Falando mais sobre a parte ambiental, a empresa ela tem que ter um plano de emergência. Esse plano de emergência ele vai servir, por exemplo, a combate a princípio de incêndio, para primeiros socorros, que não é o que a gente vai discutir aqui, mas também para a questão de vazamento de produtos químicos, vazamento de óleo. Então a empresa tem que ter ali um plano definido. Se tiver algum tipo de vazamento, derramamento, qual a medida que as pessoas devem adotar para conseguir minimizar aquela situação. Então nós temos aqui, o empregador deve elaborar um plano que contempla prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndio e explosões nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores. O plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos da ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explosão, bem como para reduzir suas consequências em caso de falha nos sistemas de prevenção e controle. Então a empresa já tem que ter isso tudo mapeado. Aonde eu vou armazenar líquidos inflamáveis, óleo diesel, por exemplo, gasolina, eu tenho que ter contenção. Se tiver algum tipo de vazamento, eu já tenho que ter essa contenção para não ter contato, principalmente com o solo ou com o rio. Aqui nós temos alguns exemplos,
né, de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões. Aqui mais um exemplo de contenção, de placas de sinalização, líquido inflamável. Quando eu tenho um derramamento, um vazamento de líquido inflamável, o óleo diesel, por exemplo, eu tenho o risco de contaminação e o risco de um princípio de incêndio. Por isso que essa gestão tem que ser muito bem feita. A pessoa que vai manusear óleo diesel, por exemplo, ou gasolina, ela tem que ter um treinamento específico dos cuidados, das identificações, dos rótulos de segurança do recipiente. Isso é fundamental para estar fazendo essa gestão. Aqui nós temos aí exemplos, né, de pontos de abastecimento, gasolina, óleo diesel. Tem a contenção, né, dá para ver que tem a contenção. Se tiver um vazamento desse tanque aqui, ele vai ficar no local que é impermeabilizado, ou seja, toda essa estrutura aqui de alvenaria por dentro ela é impermeabilizada e quando tem esse vazamento ela não vai ter o contato direto com o solo. Isso é muito importante, fundamental e é obrigatório. Então a gente tem alguns outros exemplos. Tem aqui o tambor com a tampa de fecho automático. É uma tampa de fecho automático. Na medida que eu estou tirando o material dali, não tem como eu deixar, por exemplo, essa válvula aberta. Ela fecha automaticamente. Isso é muito utilizado principalmente para líquidos inflamáveis e hoje no mercado nós temos diversos tipos de recipientes que atendem a legislação com relação a não acontecer nenhum tipo de princípio de incêndio e também de vazamentos. Aqui nós temos exemplo, né? Aconteceu o vazamento. Então nós temos que trabalhar para não acontecer nenhum tipo de vazamento e derramamento. Fazer essa gestão. Mas quando acontece, eu tenho que ter um controle mitigatório. O controle preventivo é fazer com que não aconteça nenhum tipo de vazamento, derramamento. Agora, quando acontecer, eu tenho que mitigar, eu tenho que ter um plano de emergência, eu tenho que ter ali os kits para me fazer essa contenção, que é fundamental para evitar ali um contato com os lençóis freáticos, no caso desse vazamento de óleo aqui. Se eu deixar ele vai contaminar o solo, pode ir com o lençol freático, e aí o problema é muito maior, né? E pode acontecer isso aqui, ó. Tem alguns exemplos aí de alguns desastres aí, né? Vai atingir o animal, né? O rio, vai prejudicar as pessoas ali que pode estar no entorno daquela indústria. Por isso que é importante a gente atuar na causa, no aspecto ambiental, para não acontecer. Isso aqui é um exemplo de impacto ambiental significativo. Quando a empresa comete esse tipo de problema aqui, ela vai ser multada, ela vai ser penalizada, ela pode fechar as portas por um crime ambiental. Então aqui nós temos aqui um exemplo de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndio e explosão. Você que trabalha com líquidos inflamáveis, com líquidos combustíveis, materiais aí, produtos químicos que podem contaminar o solo, tem que ter no seu ambiente de trabalho esses kits. São absorvedores ali, né, que vão fazer com que você minimize, que haja rapidamente depois do vazamento e depois que é feito toda essa contenção aqui, que é retirado todo o material, vai colocar ali no tambor, né, ou no outro recipiente identificado e vai ter que ser mandado para uma empresa especializada, né, para fazer esse tratamento desse tipo de resíduo e a empresa ficar segura que está tendo a destinação correta. Eu não posso, por exemplo, pegar esse material aqui contaminado e colocar no lixo comum. Isso é um crime. A gente não pode fazer isso. Então é importante ter esses kits. As pessoas que trabalham devem ser treinadas de como utilizar. É de fácil utilização, mas tem que receber um treinamento específico para estar utilizando esses absorvedores aí, para minimizar esses aí aspectos, para que os aspectos ambientais não virem impactos ambientais significativos e você faça uma boa gestão ambiental dentro da sua empresa, organização. Então, além disso, é importante, é fundamental a identificação de todos os materiais químicos que você tem dentro da empresa, as fichas de informação de segurança do produto químico. Todo produto químico ele tem essa ficha, importante manter atualizado no local de trabalho e treinar as pessoas para fazer controles preventivos e também, se precisar e ter alguma emergência, as pessoas saberem atuar de forma assertiva e evitar danos ambientais significativos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse treinamento ambiental e a gente se vê numa próxima oportunidade, no próximo treinamento. Um forte abraço.